Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui como que você consegue conectar o seu NocoDB no seu NHN. Então já tem instalação do NocoDB e também do NHN aqui para a gente fazer um teste. Eu já vou até mesmo criar um workflow e eu vou mostrar passo a passo como você pode inserir dados no NocoDB, buscar dados, tratar eles aqui no NHN de múltiplas maneiras. Então aqui no nosso NocoDB, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso banco de dados. Eu tenho aqui um de teste, mas eu vou clicar aqui, ó, Create Base, e vou criar um novo banco de dados aqui dentro do NocoDB. Eu vou criar com o nome N8N de teste e vou clicar em Criar Banco de Dados. Então aqui a gente já tem o banco criado, e agora a gente precisa cadastrar as tabelas. Então eu vou colocar aqui uma tabela, eu vou colocar uma tabela de cliente, porque a gente vai colocar alguns dados fictícios aqui de cliente. Então, dentro da minha tabela aqui, dentro do meu banco de dados e da minha tabela de clientes, ele já cria aqui para mim, ó, o título, só com uma coluna. Eu vou clicar aqui em Details, só para a gente poder fazer essa alteração mais rápido. Então, eu vou clicar aqui em cima desse título e vou colocar como nome. Vou já salvar aqui e vou apenas criar aqui os outros campos, ó, New Field. Então, agora eu vou criar os outros campos aqui do meu usuário, dos meus clientes. Mas antes de criar lá, eu vou vir aqui já no NHN, já tem um workflow aqui de teste, vou clicar aqui, ó, e vou colocar aqui o trigger manual. Então eu já tenho aqui o trigger manual para a gente poder executar a nossa automação. E eu vou buscar o do NocoDB. Então ele tem integração aqui, ó, ele tem um node do próprio NocoDB, mas também é possível você fazer essa requisição utilizando o HTTP Request, tá? Futuramente aí a gente faz um vídeo também fazendo essa conexão utilizando diretamente a API lá. Mas aqui o Node do NocoDB já vai ajudar bastante a gente. Então eu vou pegar aqui, antes disso, eu vou pegar esse Node que é de dados, esse Customer Data Store, e vou usar esse daqui, que é o GetAll. Esse Node, ele literalmente só existe no NHN para teste. Então eu rodei um teste aqui, ele rodou 5 itens para mim com os dados de usuário. Então são esses dados que eu vou cadastrar lá. Então eu já tenho o nome, eu vou cadastrar o e-mail. Então eu vou vir aqui no NocoDB e vou colocar aqui, ó, como e-mail. Você não necessariamente precisa colocar exatamente o mesmo nome, como está lá. Aqui o tipo, como é um e-mail, eu já vou até escolher o tipo de e-mail também. Vou criar um campo aqui de anotações. Então nele eu vou selecionar o long text. O próximo campo que eu vou criar é o país. Então eu vou colocar assim, ó, país. E eu vou criar um outro campo com data da criação. Então vou colocar assim, ó, data de criação. Eu posso deixar como text mesmo, mas você pode mudar também para o formato de data também. Então ele tem aqui, ó, suporte, né, date, o formato de data, mas aí você tem que formatar certinho para você poder inserir. Para esse exemplo, eu vou deixar só no single text mesmo, não tem problema. E o próximo é o ID, né? Então, por mais que na minha tabela aqui do NocoDB ele vai preencher um ID automático, como ele já vem com o ID de um local externo, então eu vou colocar aqui também esse ID aqui, que a gente vai controlar pelo ID que vem do NHN. Então agora eu vou clicar aqui em salvar alterações e pronto. Se eu voltar aqui em data, ele já tem aqui, ó, todos os campos aqui para mim. Eu posso adicionar aqui manualmente, ou no caso, primeiro a gente vai receber os dados do NHN. Então aqui com o NHN eu vou vir aqui e vou pesquisar aqui, ó, no NocoDB e a gente vai colocar aqui para criar. Então eu vou colocar aqui o Create Arrow, Create Row. Então eu vou colocar aqui essa opção, que é da linha, e vou colocar aqui também as operações, que é a operação de criar. Aqui nesse caso eu poderia fazer um loop, então para ele inserir um de cada vez, mas eu também posso mandar os 5 dados de uma única vez para que ele insira no banco. Aqui dentro do NHN eu não tenho credencial, então eu vou clicar aqui em criar credencial, vou dar um nome, só para a gente poder lembrar mais facilmente. E aqui agora a gente vai colocar a API Token e o host. Então como que a gente pega essas informações? Eu vou vir aqui em Teams e Settings, então são as configurações. Vou clicar aqui em Tokens e aqui ele já vai permitir que eu crie um token. Então eu vou colocar aqui, ó, do NHN e vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em copiar e eu vou voltar aqui para o NHN e vou colocar aqui o API Token. Eu também vou pegar aqui o meu host, né? Então, junto com o protocolo HTTPS, eu vou pegar aqui o endereço do meu host. Vou clicar aqui em salvar. E beleza, agora ele já fez a conexão para mim. Inclusive, ele mostrou aqui, ó, a conexão feita com sucesso.
Então assim que você salva, ele tenta ali fazer uma conexão e ele viu que ele se conectou com sucesso. Então agora eu já tenho as minhas credenciais aqui no meu NHN, então eu posso vir aqui, ó, e já procurar o meu banco de dados. Então a minha base de dados que eu criei é esse NHN teste. Aqui na table eu vou colocar como cliente, e aqui essa opção a gente pode deixar mesmo como essa daqui que a gente vai definir cada campo. Então eu vou adicionar um campo aqui, e ele já vai pedir, ó, field name e o valor. Para isso, vamos voltar aqui no nosso banco de dados, aqui na tabela cliente. Então a gente vai pegar todos esses nomes aqui que a gente colocou. Então eu vou colocar aqui, ó, nome, e aí eu vou colocar aqui o nome. Então ele vai preencher aqui como nome. Vou colocar o próximo campo, que vai ser o e-mail. Então eu vou colocar aqui, ó, e-mail. E assim por diante. Então você vai preencher tudo. Então aqui eu finalizei já o preenchimento, então estão todos os dados aqui já mapeados. Vamos colocar um teste aqui, vamos ver se ele já vai cadastrar para a gente. Eu vou vir aqui na parte de fora, vou clicar aqui para excluir e vou clicar aqui para rodar o teste. Ou a gente pode clicar aqui também. Beleza, ele já rodou o teste, ó, então ele mostrou aqui, ó, que ele saiu um item, entrou aqui um item, aqui saiu 5 itens e ele cadastrou 5 itens aqui no NocoDB. Vamos voltar aqui, ó, e pronto, ele já está cadastrado. Se caso não carregar para você, ó, vê que ele roda aqui o reload aqui, ó, e a cada alguns segundos, senão é só você clicar aqui que ele carrega novamente. Então pronto, aqui é a maneira mais simples de você criar um banco de dados. O NocoDB ele é bem visual, então ele parece uma tabela, né? Então ele substitui ali o Google Planilha ou qualquer outra tabela, e você pode inserir dados aqui muito facilmente. Se você for trabalhar com muitos dados, nesse caso eu coloquei só 5 dados, mas se você tiver ali 100 dados, 200 dados para fazer, você pode optar em fazer um looping. Então a gente vem, adiciona esse looping aqui, porque aí você define o quanto que você quer que passa nesse looping. Então, por exemplo, ele vai entrar aqui, ó, ele entrou 5, né? Então ele entrou 5 e saiu 1. Se eu vier aqui no meu loop, ó, eu posso definir que eu quero de 2 em 2. Então eu posso vir aqui dar um teste e ele vem de 2 em 2. Então isso é muito importante se você for trabalhar com muitos dados para não sobrecarregar ali o seu banco de dados, o seu servidor, colocando ali 1000 itens de uma única vez. Então eu vou deletar aqui, ó, vou só conectar aqui para ele fazer o loop e vamos ver aqui se vai funcionar. Então ele vai fazer de 2 em 2, ó, ele fez bem rapidinho, então praticamente não deu para a gente ver. Eu vou atualizar e já cadastrou. Claro que ele cadastrou os mesmos dados, né? Então aqui ele ficou com dados repetidos, mas tudo bem que é uma tabela de teste. Aqui só para você visualizar, ou até mesmo para desafogar o seu fluxo, você pode colocar esse node wait, e aí você coloca aqui, ó, por exemplo, 5 segundos, e aí ele vai para a próxima consulta. Isso é bom para você evitar também rate limit, às vezes se você está consultando uma API, muitas vezes. Então eu vou colocar um teste, ele vai rodar, vai esperar aqui para mim 5 segundos, ele já cadastrou 2, ó, cadastrou mais 2, vamos ver aqui como que tá, ó. Já cadastrou e agora ele está cadastrando o último, ó, já cadastrou aqui o último também. Então foi bem rápido, ó, dá para ver que tem 15 registros aqui no meu banco de dados. Agora que a gente já cadastrou, vamos fazer uma consulta, né? Então vamos pegar agora aqui o NocoDB e vamos fazer aqui um get. Na verdade eu gosto de fazer esse get many rows, que na verdade ele traz aqui mais de uma linha. Então esse get many, ele vai trazer mais de uma linha. Eu vou selecionar aqui o meu banco, aí ele me dá a opção aqui da tabela. Ele me dá a opção de limitar os resultados, mas como são poucos, eu vou colocar aqui para retornar todos e vou clicar aqui no teste. Então ele retornou 15 itens para mim e trouxe todos os dados ali cadastrados. Inclusive, ele trouxe esses dados aqui, ó, que não mostra ali para você, que são dados do próprio NocoDB. Então ele traz aqui o ID padrão, ele traz a data de criação no banco de dados e aqui a data de atualização. Então, por exemplo, se eu vier aqui, se eu vier nessa parte aqui, ó, fields, então aqui, ó, System Fields, ele vai mostrar para mim, ó, ele vai mostrar aqui essas colunas, ó, que eu não precisei criar. Na verdade está aqui, ó, coluna ID, Create e Update. Mas se não, as colunas aqui do sistema a gente pode ocultar. Aqui de volta para o NHN, tem uma coisa muito interessante do NocoDB, que você pode vir aqui, ó, e aplicar aqui uma fórmula, para que você possa filtrar. Então vamos supor que você queira filtrar usuários com este e-mail, né? Ele vai trazer 3, se eu não me engano, porque está repetido. Então você abre aqui, ó, o parênteses, aí você vai colocar o nome do campo, o nome do meu campo é e-mail, você vai pôr vírgula, EQ, porque é igual, equal, né, em inglês, vírgula de novo, e você vai colocar o e-mail.
evita de colocar espaço aqui, tá? Então a vírgula aqui é sem espaço. Vou fazer um teste e ele trouxe aqui, ó, 3 para mim. Então isso daqui é bem interessante quando você quer buscar um registro lá na tabela, na sua tabela, através de uma chave que não seja o ID padrão do NocoDB. Então você está buscando através da chave do e-mail. Porque se você selecionar aqui, ó, get, ele vai pedir o ID aqui da coluna. Então, por exemplo, esse aqui, ó, no caso o 6, então vamos colocar aqui o 6 e vamos puxar. E pronto, ele trouxe para mim. Só que às vezes você não vai ter o ID específico da coluna, você só vai ter o e-mail ou o telefone ou um outro ID, né? Por exemplo, esse ID, você não vai ter o ID específico ali para puxar os dados. Então, por exemplo, você quer filtrar os dados do cliente do seu banco de dados através do e-mail, então vamos supor que ele preencheu o e-mail, você quer os outros dados dele que já estão no seu banco, você pode fazer isso e filtrar. Então aqui eu vou trocar, vou deixar esse get many, pode deixar aqui todos, e uma outra opção também muito interessante aqui é esse de fields. Então eu posso escolher quais são os campos que ele vai trazer para mim. Tá vendo que ele traz aqui, ó, eu vou até deletar e vou colocar um teste, ele traz muitos campos. Às vezes a sua tabela vai ter ali, cada usuário vai ter ali pelo menos, cada registro, né, cada linha vai ter pelo menos 20 colunas, 30 colunas, e às vezes para sua automação aquela específica, você só quer 2 ou 3 colunas, né, da sua linha, porque isso vai facilitar a deixar o seu workflow mais leve, ele vai executar mais rápido. Então aqui nesse caso a gente pode colocar aqui, ó, que eu só quero o nome e o e-mail, separado por vírgula, sem espaço. E pronto, ele já trouxe aqui para mim, ó, o nome e o e-mail. Pronto, então ele está muito mais refinado aqui para mim, ele trouxe muito menos dados. Então aqui, tanto o meu workflow vai executar mais rápido, quanto esses dados que você executa nos seus workflows, eles ficam armazenados no banco de dados do NHN. Isso faz ali o seu servidor aumentar. Então desse jeito, você fica ali com dados mais enxutos para você poder trabalhar. Aqui agora a gente vai deletar os registros, né? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos vir para deletar, vamos fazer um teste aqui para deletar. Quando você seleciona para deletar, lembra daquilo que eu falei do get, que ele traz através do ID? Aqui também ele vai trazer através do ID. Então se eu vier aqui, ó, nesse 6, ó, eu vou colocar até um 02 aqui, só para a gente saber que é ele. Eu vou pegar, vou colocar esse 6 e vou clicar aqui para deletar. Feito isso, ó, ele retorna só o ID 6, eu vou atualizar e pronto, ó, o meu usuário foi deletado. Só que como eu falei, às vezes você não vai ter o ID do usuário, às vezes ele vai vir com outra informação, como por exemplo nesse caso, a gente salvou essa coluna de IDs, porque vamos supor que seja um outro banco de dados, de uma API, de checkout, de pagamento, ou algo do tipo, e ela só envia para você esse ID. Fala, ó, você tem que apagar o usuário com esse ID, só que não é o ID da sua tabela, ou com esse e-mail. Então vamos supor aqui, ó, eu vou trocar aqui, eu vou colocar assim, ó, teste.com, só para a gente poder ter um e-mail único. Então aqui eu vou deletar essa linha que eu acabei de criar. Então agora a gente tem esse usuário, vamos supor que a gente queira deletar este usuário. Então aqui no caso, eu vou receber aqui, ó, no meu Node, aqui na parte de delete, né, vamos trocar aqui, primeiro a gente tem que fazer um get. Então vamos supor que você recebeu só o e-mail do usuário e você quer deletar ele. Como que você vai fazer? Você precisa do ID. Então a primeira coisa é vir aqui, ó, get many, retorne todos, só que os que tenham aqui, ó, com esse filtro, na tabela e-mail, EQ e o e-mail. Então ele vai trazer aqui para mim, ó, e pronto, ele trouxe para mim todos os dados, incluindo o ID. Eu posso até vir aqui, ó, e só especificar que eu quero somente o ID. Não preciso das outras informações. Pronto, eu já desvendei qual é o ID desse usuário. Aí agora eu vou vir aqui, claro, e vou colocar um node delete. Vou selecionar aqui a minha base de dados e aqui no ID a gente vai colocar aqui, ó, pronto. Vou colocar agora teste. Então ele colocou aqui o JSON ID. Vamos voltar aqui para ver se deletou. Aqui na verdade eu só preciso conectar, ó, antes da gente tentar, porque ele pede que a gente coloque um trigger. Então a gente roda aqui, ó, agora sim ele veio e deletou. Então vamos ver, ó, pronto. Agora ele já deletou aqui pra gente, tá? Então você viu que é muito simples você usar o NocoDB para você integrar com o seu NHN. Então você consegue trazer aqui, armazenar dados de cliente. Então, por exemplo, o e-mail. Então, se você quer fazer um disparo de e-mail ou uma chave de API, por exemplo, tem uma outra automação que eu faço, que eu salvo o ID do Google Analytics no NocoDB e na automação ele traz esse ID e conecta com o Node
do Google Analytics e traz ali dados para eu poder mandar um relatório por e-mail para o cliente. Então aqui você pode fazer muitas coisas aqui unificando o NocoDB com o NChain. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.